Começando sempre. Boa tarde a todos. Queria iniciar minhas palavras saudando o Dr. Rodrigo Pedrini, dizendo estar aqui com muita satisfação, ajudando mais uma vez neste que é o penúltimo júri de 2023 e meu primeiro júri de 2023. Eis que ao longo do ano eu acabei me dedicando um pouco mais para as minhas atribuições naturais e acabei não conseguindo vir aqui auxiliar no Tribunal do Júri da mesma forma como foi em 2021 e 2022. Mas eu acredito que com a normalização dos trabalhos, já a partir de 2024, a nossa presença aqui vai ser mais frequente. E eu tenho, doutor Rodrigo, a saudá-lo e mais uma vez externar minha admiração pelo trabalho de Vossa Excelência, especialmente o projeto do canal do YouTube, né, do Tribunal do Júri. Porque eu, como promotor de justiça da tutela da improbidade, da lei anticorrupção, do patrimônio público, da lei da transparência, onde, em regra, a gente vê tanto gestor falhar com esse que é um dever tão grande republicano, que é de prestar contas à sociedade. A gente vê aqui um exemplo significativo dado pelo Tribunal de Júri de Três Lagoas, que é trazer um canal do YouTube, na qual todo cidadão pode se inscrever e receber gratuitamente as notificações, para assistir e ver como se desenrola aquela que é, se não a mais importante, talvez uma das mais importantes funções da justiça brasileira, e que, a despeito de todas as dificuldades, ela consegue ainda trazer uma engrenagem e um dia a dia onde realmente é entregue, na grande maioria das vezes, a prestação jurisdicional. É uma dificuldade, já que na minha área, que a gente sentiu uma pancada muito grande alguns anos atrás, e nós estamos recolhendo os cactos e se reinventando para poder trazer uma nova forma de trabalho nessa parte anticorrupção, a gente conseguir ver uma instituição, um ramo do direito que ainda não passou por esse trauma, é algo muito importante, muito positivo, que por consequência a gente quer colaborar. Então, em razão disso, receba meus cumprimentos. E, doutor Eduardo, minhas saudações para o senhor, e só o fato do senhor estar aqui já demonstra o quão profissional e dedicado o senhor é na sua situação. Eu, há pouco mais de 3 semanas, eu tive um pequeno acidente no joelho, né, que eu fiquei aí impossibilitado de fazer algumas atividades físicas. Mas aí, quando eu vi a situação do senhor, que está 1000 vezes pior do que a minha, e ainda assim o senhor está aqui, podendo claramente estar em uma licença médica, que seria muito mais do que justificável, isso demonstra que o senhor realmente é um profissional extremamente dedicado e extremamente apurado em tudo aquilo que faz. E com certeza no Tribunal de Júri não é e nem nunca foi diferente. Debater com o senhor, antes de tudo, é um aprendizado de ver o outro lado e um aprendizado, acima de tudo, de ver a importância e a grandeza da Defensoria Pública nos nossos dias de hoje. E eu sei que a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, assim como do Rio de Janeiro e outros estados, são defensorias públicas modelo. Então, tenha meu reconhecimento e minhas congratulações por esse ato heróico de esforço e dedicação que o senhor está fazendo aqui hoje. Receba nossos cumprimentos. Aos serventuários da Justiça, mais uma vez, uma boa tarde. E por penúltimo, aliás, meus estagiários aqui vindo me prestigiar, eu sempre falo para eles não assistirem, mas eles sempre dão um jeito de assistir, espero que aprendam alguma coisa. O fato de vocês estarem aqui já é uma grande vitória, porque eu só fui ter preocupação de começar a assistir júri depois de formado, e vocês já estão aqui se antecipando para conhecer e ver se essa é a área que vocês querem. Tenho a dizer que tentem sempre ser os melhores naquilo que vocês fazem. Porque um país que forma milhares de estagiários de direito a cada semestre, realmente há uma necessidade de se destacar. E essa necessidade ela só vai ser suprida com curiosidade e com a vontade de fuçar e aprender o direito. Parabéns por vocês conseguirem executar essa missão. E por último, e mais importante, senhores jurados, uma boa tarde. Como o doutor Pedrini já antecipou, eu não sou, né, da área do júri, né, eu fiz muitos júris, principalmente na época em que fui promotor na fronteira com o Paraguai. Aqui em Três Lagoas, eu comecei na área do consumidor, da família, da infância e das sucessões, mas por uma série de fatores foi modificada a minha atribuição e eu sou o promotor responsável pela tutela anticorrupção, naquela que é a 3ª maior cidade do estado, ou seja, é uma atribuição realmente extremamente séria que eu espero exercer com bastante afinco, nessa que é uma época muito complicada para se falar e para se tratar disso. E eu tenho a dizer que é muito importante, eu fico feliz de estar aqui com os senhores hoje, porque o meu dia a dia não é esse.
Meu dia a dia, infelizmente, é muito técnico, é muito burocrático, é muito papel, é muita perícia, é muito estudo de coisas assim que fogem ao dia a dia. Às vezes eu não consigo ter contato com a população que eu gostaria de ter. Mas o júri ele acaba ajudando a suprir isso, porque o júri é os senhores participarem de um poder que não é eleito. Ninguém vota no juiz da comarca, ninguém vota em tribunal, muito menos para tribunais superiores, né? Mas aqui os senhores estão trazendo, dentro daquilo que é possível, a contribuição dos senhores para a sociedade. E a importância do júri é tamanha que ele não está em qualquer artigo da Constituição, mas ele está naquele que é o mais importante, que é o artigo 5º, que é o que fala dos direitos e garantias fundamentais. É direito e garantia fundamental não só do réu ser julgado pelos senhores, mas é direito dos senhores julgar um par de vocês naquele que é o crime mais grave, que é o crime que tira a vida humana, né? Então nós temos uma série de questões aqui. E do caso específico desse júri, como os senhores já puderam identificar, nós temos um caso aqui que é de fácil resolução jurídica. Nós estamos aqui diante de um réu confesso. Mas não se enganem, senhores. O que este processo tem de simples, porque nós estamos falando de um caso com autoria certa e confissão, ele traz dentro dele um problema social, uma chaga social muito grande, que é a questão da violência contra a mulher. Já faz algum tempo que eu não faço júri de feminicídio. É até um tipo penal novo, relativamente novo. Ele veio a lume no Brasil em 2015, por conta da mudança da legislação. E eu confesso que na época que esse tipo penal foi criado, me trouxe uma certa estranheza, até pelo nome dele, né, que é um nome um pouco diferente, feminicídio, aquele que é o homicídio da mulher. Mas analisando e refletindo com calma, a gente vê que realmente é algo mais do que necessário a existência desse crime. Por quê? A gente precisa desse nome para dar visibilidade para um problema social. Se os senhores forem ver nos jornais principais de Três Lagoas, Rádio Caçula, RCN, só aqui, este ano, que ainda não se findou, o setor de assistência social do município realizou mais de 800 atendimentos. Neste ano de 2023. Nós temos diversos casos, o CRAN, nós temos institutos específicos que cuidam disso, mas que às vezes não é suficiente, porque às vezes a gente chega num fim da linha que ninguém quer chegar, que é este aqui. A morte de uma pessoa, a subtração da vida de uma pessoa dentro de casa, que é o último lugar onde ela poderia, em tese, esperar algum tipo de violência contra si. É uma coisa dramática e vai envolver mudanças não só de fora para dentro, quando vem da legislação. Tem que envolver também uma mudança de dentro para fora. E aí pega um monte de coisa, pega a questão da droga, pega a questão da estruturação familiar, das vulnerabilidades. É difícil. Neste caso, nós estamos lidando num processo simples, nós temos um réu confesso, nós temos um laudo que descaracteriza qualquer possibilidade de tese de defesa para ele, qualquer. Senhores viram que eu perguntei, explica o tiro na lombar. Ele realmente confessou que deu o tiro quando ela estava de costas. E foram 5 tiros, senhores. Foram vários tiros, não foi 1 ou 2 tiros. Ah, mas ele estava desconfiado que estava sendo traído. Que se separe. Se separe, então. Hoje em dia, cabe até divórcio por notificação. Ah, mas é companheiro, vai na defensoria. A defensoria pública faz isso diariamente, esses acordos de união estável com separação. Se você não tem segurança no seu relacionamento e que você quer e não sabe se está sendo saído, você se separa. Você não tira a vida de uma pessoa, como aconteceu aqui. E nós temos aqui, senhores, eu tomei a liberdade de separar para os senhores 7 vias daquelas que eu reputo, pelo olhar da acusação, não é que sejam os únicos documentos importantes do processo, mas na via da acusação são os principais documentos do processo que eu, a despeito dos senhores estarem com tablet, eu resolvi imprimir, né? Porque às vezes a gente não pode confiar 100% na tecnologia, né? Às vezes a internet cai, às vezes a tela congela, às vezes a bateria acaba do nada. Então, para a gente não ficar 100% na mão da tecnologia, eu resolvi, por conta própria, imprimir 7 vias daquelas que são as principais peças e eu coloquei em ordem numérica. Eu não vou falar deles na ordem que está aqui. Eu vou falar na ordem da importância para a gente entender a cronologia dos fatos. Mas eu achei importante trazer para os senhores também na via impressa, para a gente poder ter mais liberdade. Eu, particularmente, eu gosto muito de papel. Mexer para lá, para cá, rabiscar, marcar.
Então, não sei se algum dos senhores também tem esse perfil com estudo. Na dúvida, eu resolvi imprimir. Se alguém puder me ajudar aqui, então, com a distribuição desse material, eu agradeço. Então, senhores, essa é uma estatística que o Brasil não se orgulha de ostentar, mas com certeza é uma estatística muito expressiva. A violência contra a mulher é uma chaga, que ainda vai demorar muito tempo para a gente conseguir reverter. E, infelizmente, essa pessoa ela ficou no estágio final do risco, que é aquele de perder a própria vida. O Franklin, de forma covarde, a matou. Senhores vão ver aí, eu vou começar de trás para frente num primeiro momento. A numeração que conta é essa numeração que está do lado direito, bem pequenininha, né? Do lado direito, bem pequenininha, grifada. E eu vou começar com os senhores as páginas 256, que é um laudo de constatação em local de morte violenta. A importância deste laudo é mostrar o local, mostrar as características físicas do local onde esse fato ocorreu. Os senhores vão ver que é uma casa bem pequenininha na Vila Guanabara, né? Sequer asfalto e energia elétrica ali tem, onde ocorreu o homicídio, o feminicídio no caso, né? Se os senhores forem ver a página seguinte, já tem fotografias, né, de disparos de arma de fogo na porta de um dos cômodos da casa. Os senhores vão ver aqui nesse item que está marcado com o número 1, o imóvel era composto por um banheiro, um quarto, sala e cozinha em conjunto. Na porta de madeira do quarto, que se encontrava fechado, foram encontrados 2 orifícios típicos produzidos por arma de fogo. Ou seja, 2 orifícios estão ali. No sofá da sala, havia também 2 orifícios, características da arma de fogo. Na região posterior do sofá, foi encontrado orifício com características de saída de projétil de arma de fogo. E aí, quando os senhores forem na página seguinte, os senhores vão ver que também no sofá da casa do casal, tem orifícios, não só os orifícios de arma de fogo, que estão nessa página 257 e 258, já com close maior, como na página 259, os senhores vão ver que também tem manchas de sangue da dona Gildete no sofá. Então a perícia aí foi importante para mostrar um pouco para os senhores como que era o ambiente físico do local onde houve esse crime tão violento aqui em Três Lagoas, no ano de 2021, bem na época da pandemia, onde uma discussão de casal terminou muito mal. Então, nesse documento, os senhores vão ver isso. Os senhores vão ver as imagens, um pouco do como era o local. E agora, as folhas 105, já um pouco antes, na relação de documentos que eu separei aos senhores, os senhores vão ver aquilo que eu chamo de laudo cadavérico. É o laudo do exame de corpo de delito que existe neste processo. E é um documento, senhores, que é tão ou mais importante que a própria confissão do réu. Porque até então, na confissão dele, ele estava indo de um jeito, ele não desenvolvia muito, mas ele tentava, nas primeiras vezes que ele foi ouvido, principalmente na fase que ele foi ouvido na justiça, antes da fase do júri, que existem 3 fases para um processo do júri, né? 3 fases normalmente. A fase de investigação policial, que é a fase inicial de apuração, e aí tem uma fase de instrução sumária no juízo do tribunal do júri, antes de vir aqui para os senhores, e termina, enfim, com a instrução do plenário do júri, que é onde nós estamos aqui hoje. Então, em tese, uma pessoa pode ser ouvida até 3 vezes no júri. E foi o caso dele aqui. Da primeira vez, a confissão dele é quase 100%. Da segunda vez, ele ainda tenta trazer um viés aí de um início de legítima defesa que não cola, e o promotor
derruba a tese dele durante o interrogatório dele na fase judicial, e aqui hoje ele meio que abriu o jogo. Atirei mesmo, atirei mais de uma vez, e atirei nas costas também. Ele acaba, nesse aspecto, facilitando e muito a vida dos senhores, porque ele não só é confesso, como ele é confesso com detalhes. Ele confessa não só que atirou, como confessa que atirou por causa da droga, que está arrependido, que atirou diversas vezes, mas isso só vai trazer uma consequência mínima na questão do apenamento dele, tendo em vista que o crime que ele praticou é gravíssimo. Então, senhores, os senhores vendo este laudo, a partir das folhas 105, os senhores vão ver que a dona Gildete era uma mulher pequena, 160, 1,60 m no caso, né? E a morte ocorreu aproximadamente às 9h30 da manhã do dia 3 de março de 2020, perdão, 3 de fevereiro de 2021. E aí nas folhas 106, a partir do item 3.5.1, nós temos as descrições dos ferimentos. E aí que vem um circo de horror que vai terminar da pior forma possível. 3.5.1, o que diz aqui? Apresenta em região axilar esquerda ferimento pérfuro contuso de formato ovalado, botas regulares, com orla de contusão e enxugo, medindo 1,5 por 0,5, orifício de entrada de projétil de arma do fogo. Primeiro, 3.5.3, mais um tiro. Apresenta em região infraescapular esquerda ferimento pérfuro contuso de formato ovalado, orifício de entrada de projétil de arma de fogo. Segundo tiro na dona Gildete, uma senhora de apenas 1,60 m. Terceiro apontamento, 3.5.4. Apresenta em região lombar, este foi o tiro que eu perguntei, que ele, surpreendentemente até para mim, confessou. Apresenta em região lombar, para vertebral esquerda, ferimento pérfuro contuso de formato ovalado, orifício de entrada de projétil de arma de fogo. Estamos contando. Há mais. Mais lá na frente, no finalzinho, a última linha desta página. Realizada a abertura torácica. O que o perito observou depois que abriu o tórax do cadáver da senhora Gildete? Lesão transfixante no tórax, no sentido esquerdo para direito, superior e inferior, ocasionada por projétil de arma de fogo, acometendo pulmões e coração e alojando-se em grade costal à direita. Esse projeto foi retirado pelo perito e levado para exame. E um pouco mais abaixo, uma fratura de nono arco costal esquerdo, associado à presença de projétil de arma de fogo. Realizado abertura torácico abdominal e observado, lá no 3.6.3.2. Ferimento de lombo hepático esquerdo, medindo 3 por 2 centímetros, ocasionado por projétil de arma de fogo. E agora, para fechar com chave de ouro, a desgraça que ele fez, como ele mesmo disse e confessou, que ele destruiu 3 famílias. Sim, destruiu. E destruiu uma vida que não vai voltar mais, da pessoa que era a companheira dele. Para encerrar com chave de ouro. Obviamente estou sendo irônico, né? Porque é a parte talvez mais triste deste laudo. Abertura de útero, verificado feto do tamanho aproximado de 30 milímetros, idade gestacional aproximada de 10 meses. Ele matou a companheira grávida. Grávida de 10 semanas, perdão, 10 semanas. Grávida de 10 semanas. Idade gestacional aproximada de 10 semanas. Então, senhores, é aquilo que eu falei. É um processo relativamente simples. Nós temos 3 confissões dele. A de hoje, inclusive, foi bem detalhada e bem satisfatória para a gente. Ele matou a companheira. Ele matou de forma covarde. Ele praticou um crime que hoje no Brasil é relativamente... Sempre existiu, mas o nome que tem hoje tem desde 2015 por conta de uma necessidade de dar visibilidade para o problema. É o feminicídio. O que é o feminicídio, senhores? Feminicídio é aquele homicídio praticado contra a mulher em razões das condições do sexo feminino. Eu vou ler para os senhores aqui. Ele parece
não é que ele seja um crime complicado de entender, mas ele é um crime que você precisa entender outras circunstâncias para ver a caracterização dele no caso concreto. Aqui ele está respondendo por 3 qualificadoras. E essa, para mim, é a mais importante, que é a do feminicídio, porque é uma situação grave, de uma verdadeira epidemia social, que aqui não é a única arena para enfrentar, mas é uma das arenas principais. Então, o que está acontecendo aqui hoje? Ele está respondendo pelo crime de homicídio qualificado. Existe o homicídio simples, o homicídio qualificado e o homicídio privilegiado. O simples, pena de 6 a 20 anos. Reclusão, 6 a 20 anos. Qualificado, você já tem um boom, tanto no mínimo quanto no máximo do crime. Já muda a história, é de 12 a 30 anos. E pasmem, senhores, até bem pouco tempo atrás, se a gente for parar para ver, não, até não é tão antigo assim, o homicídio qualificado ele só é crime hediondo por conta da Glória Pérez. Porque a Glória Pérez, quem viu o documentário lá do HBO Max, da Daniela Pérez, que me arrancou aí umas 4, 5 noites de sono, vê que ela foi a campo, por 2 anos conseguiu fazer um movimento social muito significativo para poder trazer um projeto de lei para o homicídio qualificado virar crime hediondo. Que era uma coisa que nem ia favorecer ela, porque a lei mais severa ela não pode retroagir para prejudicar ninguém. Então não podia retroagir para pegar o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. Mas mesmo assim, ela foi a campo para isso mudar, porque ela queria que, pelo menos diminuir um pouco essa sensação inevitável que ia ter de alguém que perdeu um filho, saber que o réu poderia começar num regime semiaberto, que é 6 e 7 anos, em tese pode começar no semiaberto, a partir dos 8 anos é que vai para o fechado, né? Em regra vai para o fechado. Então, senhores, desde 94 é crime hediondo. E aí, em 2015, veio a modificação que trouxe o feminicídio para o Brasil. Ele está respondendo por 3 qualificadoras aqui. Qualificado porque é motivo fútil, qualificado porque é recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e qualificado por ser feminicídio. Vamos começar pelo mais importante deles, que é o feminicídio. Tá? Vou trazer uma leitura aqui bem rápida para os senhores, do professor Fernando Capês, que foi promotor de justiça lá do estado de São Paulo, e hoje atua na política lá no estado de São Paulo. Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, desprezando, menosprezando e desconsiderando a dignidade da vítima por ser mulher, como se as pessoas do sexo feminino tivessem menos direito. Não basta a vítima ser mulher para que exista o feminicídio. É preciso que a morte aconteça pelos simples fatos da vida ter condição de sexo feminino. Isso é importante, senhores. Alguém sai de... feminino. Mas como isso aí era um pouco aberto, o legislador resolveu detalhar um pouco mais para não ficar dúvida. O que é isso? Aí ele fala lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, que é o nosso caso aqui hoje, violência doméstica e familiar. Inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Um exemplo desse inciso 2, que não é o nosso caso aqui hoje. Um sujeito que não aceita, um sujeito machista que não aceita ter uma chefe mulher, mata a chefe dele, que é mulher, para ele tentar assumir o cargo dela na empresa. Esse seria um homicídio do inciso 2. Não é o nosso caso. O inciso 1, homicídio no contexto de violência doméstica contra a mulher. Aí a gente vai para onde? Para a Lei da Maria da Penha. Lá no artigo 5º da Lei da Maria da Penha fala-se, violência contra a mulher, qualquer violência de cunho patrimonial, psicológico, físico, etc. Tem um certo diálogo aqui entre o Código Penal e a Lei Maria da Penha nesse aspecto. E foi dentro de casa aqui. A violência aqui foi dentro de casa. As crianças, se não presenciaram, pelo menos estavam perto. Inclusive, só Deus sabe o que vai ser dessas crianças agora, com o pai preso e a mãe morta. Né? Saiu agora uma lei dizendo que tem um direito à pensão, mas sabe-se lá qual que é o trâmite burocrático que essas crianças vão ter que correr através de algum representante legal para poder conseguir essa pensão.
Mas, enfim, estão desamparadas, são crianças pequenas. Então, senhores, por isso que é importante ter essa qualificadora, porque ela pega justamente uma situação que é aquela que deveria ser o último lugar que o sujeito, que a pessoa espera, que a mulher deveria esperar ser agredida, que é dentro de casa. Né? E foi aqui morta de forma covarde pelo Sr. Franklin. Então, essa é a primeira qualificadora. A segunda qualificadora, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Senhores, foi um ataque inesperado, bruto, surpresa, inclusive com tiro pelas costas. Provavelmente ela tomou o primeiro tiro aqui na frente, virou as costas, tentou correr e fugir, não conseguiu. Certo? Então nós temos aqui tiro pelas costas. Tiro pelas costas é atitude covarde, é surpresa, é menosprezo pela vida, é sangue frio. Isso tudo ele fez. Isso tudo ele tem que responder. E para terminar, a terceira qualificadora, o motivo fútil. Motivo fútil. Ele achar que está sendo traído e por conta disso achar que tem direito de matar. Que se separe. Que arrume seus direitos, que se separe, que vá embora de casa. Isso não é motivo para matar um ser humano. Desconfia que se você desconfia que está sendo traído, já mostra que o relacionamento não está legal. Então tem que seguir um outro caminho, como o doutor perguntou. Por que não resolveram isso por conta do diálogo? Não resolveu com diálogo, resolveu com violência, resolveu com morte, resolveu com agressividade. Isso é o tipo de coisa que não pode passar impune. Infelizmente, em algum momento essa mulher gritou por socorro. Em algum momento essa mulher percebeu que estava em risco. Mas nenhum dos órgãos de atuação para prevenir esse tipo de coisa conseguiu receber o grito de socorro dela, conseguiu receber o recado dela. E resta a gente aqui apenas trazer para os senhores aquela que é a última parte que ninguém gostaria de estar, que é o julgamento da morte em si. Se os senhores forem ver o documento de folhas 16 e 17, que é um desses bem no comecinho, nós temos o primeiro interrogatório dele. Vou até arrancar aqui. O processo é enorme, né? Fica até difícil carregar e arrumar um lugar para botar aqui. O processo é enorme, mas ele é enorme assim, porque tem muita questão burocrática que tem que seguir. A essência dele é simples. É aquilo que eu falei para os senhores. Ele é fácil de entender, porque tem confissão, a confissão é detalhada, e é difícil resolver o problema social e que traz a respeito disso aqui. Então, se os senhores forem ver as folhas 16 e 17, o Franklin ele é interrogado pela autoridade policial logo após os fatos. Logo após ter sido preso. Inclusive, ele tentou falar aqui que a arma caiu, mas tem uma testemunha que fala que ele jogou a arma no quintal dela. Um monte de gente ligou para a polícia, inclusive essa vizinha, avisando que tinha uma arma que apareceu lá e que tinha tido esse problema e que quem matou a vítima foi o autor. Então, essa é uma questão que, desde o começo, nunca se desconfiou de uma outra pessoa. Sempre se desconfiou do Franklin. Então, nessa qualificação interrogatório aqui, senhores, ele fala que possui 2 filhos de 5 e 3 anos. Né? 2021 devem estar com 7 e 5 hoje. Convive com ela há 6 anos, 2 filhos em comum, que há 1 ano descobriu que o Gildete estava ali traindo. Engraçado que ele nunca traz o nome da pessoa, que seria o suposto amante, nunca fala quem que é, de onde conhece, o que ele de fato viu a respeito de concreto sobre isso, ou se é uma imagem distorcida da realidade que ele tem, por conta da visão de mundo dele e dos problemas psicológicos dele, principalmente com a droga. Ele nunca fala detalhadamente quem que seria esse amante. Mas vamos lá. Desconfiou que ela estava traindo, não sabia com quem, pretendeu descobrir, fez uso da droga do tipo cocaína há 1 ano e passou a noite anterior fazendo uso de drogas. Nesta data, por volta das 7, chegou em casa acompanhado de Gildete e questionou a mesma sobre com quem ela estava saindo. Que Gildete alegou que não estava traindo o interrogando, que não acreditou em Gildete. Até aí tudo bem, o direito de não acreditar, porque não tem direito de matar, pois havia ido com ela na noite anterior na casa da mãe do interrogando, sendo que viu um indivíduo desconhecido em um beco próximo à casa de sua mãe e achou que fosse o amante de Gildete, que continuou acusando Gildete de estar lhe traindo e ela negando, que indagou Gildete a respeito das marcas no corpo da mesma,
sendo que esclarece que ela estava com marcas no corpo do tipo mordidas em cima do seio esquerdo e marcas avermelhadas de tapa nas nádegas, que concluiu que tais marcas foram feitas pelo amante de Gildete, porém ela negou tal fato, que pegou uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, que deixou guardado embaixo da cômoda. Essa arma está apreendida e periciada aqui no processo, a perícia dela está aí no meio dos documentos que eu entreguei para os senhores, municiada com 6 munições. Das 6 só sobrou uma, né? Que o interrogando e o Gildete estavam na sala, sendo que seus 2 filhos estavam no interior de seu veículo, na garagem da casa, e nada presenciaram. Que apontou a arma na direção ao laudo de Gildete para obrigá-la a assumir a traição, sendo que efetuou 2 disparos com a arma, um do lado direito e um do lado esquerdo de Gildete, que estava em pé ao lado da pia. Que o Gildete não lhe disse nada, e depois o interrogando, apontou a arma de fogo na direção de Gildete, que neste momento estava perto da porta da sala. Efetuou, não um, não 2, senhores, mas 3 disparos na mesma, sendo que acredita que atingiu no abdômen, porém não tem certeza, pois saiu correndo. Então esse foi o preço. Ainda que ela tivesse tido um relacionamento extraconjugal, não se pode chegar a esse ponto. Né? Tem uma música do Skank que fala: a indignação é uma mosca sem asa. Ela não ultrapassa a janela das nossas casas. Pois nós temos que ter indignação com situações como essa para não deixar jamais isso acontecer. Senhores, então nós estamos com um caso aí que é relativamente simples. Nós estamos com um réu confesso. Os senhores viram a confissão dele aqui hoje por áudio e vídeo, na transmissão ao vivo lá do presídio. Os senhores ouviram essa confissão aqui, também feita na fase policial, um pouco após os fatos. E os senhores viram aquela que é a prova que não mente, que é a prova técnica, que é o laudo. O laudo mostra onde foram os tiros. Né? O laudo mostra tudo o que aconteceu, o laudo mostra que ela estava grávida. Então os senhores estão com um caso que é, em si, tranquilo de se julgar, mas que ele é muito triste, porque é uma família que foi destruída. E nós temos 2 crianças agora sem pai nem mãe, que não se sabe o que vai acontecer para elas poderem ter uma vida com dignidade. Então, senhores, é isso. Tempo marcado, quanto que já foi? Alguém tem aí em relógio? Eu marquei 2h20 da tarde, que eu ia começar. Eu calculei 40 minutos, deu até menos tempo, senhores, que é um processo tão... Assim, ele é simples na leitura e ele é triste na hora que você sente no âmago tudo isso que a família, olhando principalmente pelo olhar da família da dona Gildete e das crianças. O que restou? É muito pouco, entendeu? É uma coisa que muito pouco, é muito desproporcional, é muito desumano você tirar uma vida de uma pessoa em uma situação dessas. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para os senhores. Tentei não me estender, porque nós estamos diante, eu quisera eu que a regra fosse essa, né? Infelizmente no júri não é o que se vê no dia a dia, a grande maioria dos casos não tem confissão, até porque é do ser humano mesmo tentar fugir, né? Tentar não confessar algo de errado que fez, mas pelo menos nesse caso aqui ele fez isso e facilita bastante aqui o trabalho dos senhores e também o trabalho da acusação. De modo que eu acredito que a discussão aqui não vai ficar tanto em quem fez, em quem deixou de fazer. A discussão aqui não vai ficar tanto se aconteceu ou se não aconteceu. A discussão aqui vai ficar nas qualificadoras. Né? O recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, que o laudo derruba, porque nós temos tiro nas costas. O feminicídio, que está mais do que claro, que é o crime praticado na violência doméstica e familiar, e é companheiro contra companheira, não é um convívio de 6 dias, são 6 anos e 2 filhos, então nós temos violência doméstica aqui, e o motivo fútil, porque desconfiança de traição não é motivo para se matar ninguém. É basicamente essas considerações que eu tinha para fazer, tentando tirar o mínimo de tempo possível dos senhores, para todos já estarem em casa no finalzinho da tarde, e acho que é o suficiente para esse caso ser bem esclarecido para os senhores. Eu agradeço a atenção, desculpa se me tive que me ater em alguma prova ou outra, mas o júri ele é um jogo que começa 1-0 para a defesa, porque nós temos um princípio da presunção de inocência, todo mundo é presumido de inocência até que você prove o contrário. Então a mim coube provar aos senhores o contrário. Ou seja, ele deve, a conta é dele e a conta é alta, porque é homicídio triplamente qualificado. Eram essas as considerações, então, uma boa tarde, eu tenho certeza que os senhores farão um bom julgamento,
e muito obrigado.